Eu recentemente estava relendo Tenkaichi e, aliás, me divertindo muito com as batalhas e os capítulos, até que de repente eu me peguei comparando esse mangá com o de Shumatsu e percebi que existem 9 coisas que eu odeio em Shumatsu no Valkyrie, mas amo em Tenkaichi. Eu vou contar todas elas aqui pra vocês. A primeira coisa é sobre a forma de torneio que foi usada em ambos os mangás, que em Shumatsu faz com que os personagens que a gente gosta desapareçam depois da batalha e, no máximo, façam uma aparição comentando em outras lutas ou em capítulos extras ao decorrer de vários meses. Coisa que, sinceramente, acaba me incomodando um pouco. Ainda mais se algum dos seus personagens favoritos desapareceram, mesmo depois de ter pego tanta empatia, como no meu caso, o Quincy Huang. Enquanto em Tenkaichi, a forma que eles usam de torneio em blocos faz com que os personagens que já lutaram continuem sendo úteis mais pra frente, participando de várias outras lutas, ou até mesmo fazendo aparições bem mais importantes do que ficar só comentando às vezes. E eu gosto bastante disso em Tenkaichi, o que me faz querer bem mais ver as próximas batalhas que vão ter personagens que eu gosto se enfrentando pela primeira vez, abrindo também uma oportunidade de ter mais combates diversos que de fato vão acontecer do que os fãs ficarem só imaginando como seria tal personagem contra o outro. Deve ser também por isso que a maioria dos outros mangás de torneio usam esse mesmo sistema, incluindo o spin-off Apocalipse dos Deuses de Shumatsu. A segunda coisa são os poderes ou técnicas dos lutadores serem explicados por alguém nada a ver na grande maioria das vezes, ou alguém que nem tem sentido entender tão bem assim dessas coisas. Um bom exemplo disso é que faz total sentido, na minha opinião, o Sasaki Kojiro explicar sobre a batalha do Susanoo vs Okita, já que ele mesmo é um espadachim e tem bastante conhecimento nessa área, já que nós sabemos que ele é muito bom nisso. Mas ele explicar outras rodadas que não tem nada a ver com ele ou com suas habilidades, por exemplo, a batalha de Apollo vs Leônidas, meio que não dá muito certo assim. Hermes também é outro maravilhoso exemplo, onde ele praticamente explica tudo o que acontece na maioria das batalhas, o que até certo ponto pode fazer sentido, já que ele é o mensageiro dos deuses e deve saber mais sobre eles, mas sempre o mesmo personagem, contando o poder alheio e explicando as habilidades, chega a ser entediante, como se não tivessem outros personagens bons o suficiente para explicar os poderes além do Hermes, Sasaki ou atualmente o Jack Stripador, que a esse ponto já foram oficializados como comentaristas do mangá. E no Tenkaichi a situação é bem diferente, e por sinal muito melhor, porque não é qualquer um que aparece no mangá que é capaz de explicar o poder do personagem, muito menos a mesma pessoa toda hora. É sempre alguém que está relacionado ou conectado ao lutador que está participando da batalha, ou alguém que conhece ou experienciou a origem desse poder. E quando não é nenhum desses dois casos, é o narrador ou o próprio lutador que explica sobre isso, o que são duas opções totalmente justas, se não ainda melhores, já que ninguém conhece melhor o poder que o lutador está usando do que o próprio personagem, ou também o narrador, que é quase como se fosse a voz do autor do mangá falando diretamente conosco, os leitores, o que chega a fazer bem mais sentido e, sinceramente, torna o mangá bem mais interessante do que a gente sempre ver o mesmo personagem, como Sasaki, explicando as outras batalhas ou personagens que normalmente não fazem sentido estarem ali sabendo de tanta coisa. A terceira coisa são as consequências das batalhas e dos lutadores em ambas as obras. Em Shumatsu, eles ficam lascados até o talo contra os deuses por conta da rodada, e alguns até perdem parte de seu corpo. Mas quando eu vi uns capítulos depois que o Shiva, com aquela cura milagrosa, conseguiria recuperar os braços, eu percebi também que todos os outros lutadores conseguiriam recuperar até mesmo o corpo inteiro e não sobraria praticamente nenhuma consequência, como se a batalha nunca nem tivesse acontecido.
o que em certas partes até que chega a ser bem justo, já que os personagens raramente vão aparecer de novo e nem sequer vão lutar de novo em outra rodada, por conta, infelizmente, da fórmula de torneio que o Shumatsu no Valkyrie usa em seu mangá. E várias outras obras também usam essa curinha mágica ou algum artifício de roteiro para salvar os personagens à beira da morte, como Mahou Taisen, Ikkyo Sensen e provavelmente o spin-off de Shumatsu, o Apocalipse dos Deuses, por ser do mesmo universo. Mas Tenkaichi tem essa grande vantagem de ser um pouquinho mais pé no chão do que esses outros mangás, onde não existe essa cura milagrosa ou recuperação de membros. Obviamente, eles se recuperam bem mais rápido que humanos normais, mas isso é porque eles têm que lutar de novo em outras rodadas. Mas as consequências da batalha, que são mais graves, como perder um braço, talvez um olho, ou cortes profundos e ferimentos, não desaparecem. Eles têm que lutar dessa mesma forma na próxima rodada, o que pra mim é 1000 vezes melhor do que o roteiro falar que usou uma cura desconhecida ou um artifício para salvar o personagem. E ainda falando das batalhas, a quarta coisa é o tamanho das rodadas, que em Shumatsu, pelo amor de Deus, é quase um ano inteirinho para chegar ao final de uma rodada. Ainda mais se você não estiver gostando da batalha, tem que aguentar os personagens durante todo esse tempo, e isso sem nem saber se realmente vão ser 10 meses, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da vontade que o povo que administra o mangá de Shumatsu quer fazer. O que acaba sendo bem maçante, dependendo das condições, como atualmente. Enquanto isso, eu amo o tempo de batalha que são colocados em Tenkaichi, que são poucos capítulos e duram no máximo um pouquinho mais da metade de um ano. E raramente tem mais tempo ou capítulos do que isso. Mas quando tem, faz a batalha ser muito mais emocionante. Sem falar que, raramente, Tenkaichi tem uma batalha entediante e faz com que os fãs queiram pular uma rodada, como estamos vendo na 10ª rodada agora de Shumatsu. A quinta coisa é mais sobre os lutadores de cada um dos torneios, onde o Shumatsu usa mais nomes de peso e importância ao seu favor. Assim eles conseguem bastante hype, a animação do público e ainda mais, se forem fortes, acabam tendo bastante destaque. Mas quando os nomes não são lá muita coisa, ou são personagens que são somente famosos no Japão, o Shumatsu não costuma deixar o personagem assim tão interessante o quanto realmente poderia. Um exemplo é o Okita Souji, porque eu não imaginava que ele seria assim nesse combate. E os deuses e humanos que têm um peso maior no nome acabam também conseguindo muito mais fama que todos os outros. E o Tenkaichi não usa isso. Pode ter na lista o nome de uma pessoa que eu nunca ouvi falar em toda a minha vida, que é o caso de quase todos os lutadores do torneio, mas esses personagens, ainda assim, conseguem ser maravilhosos, com poderes impressionantes ou habilidades diferentes, e surpreende o público de uma forma completamente inesperada. O Tenkaichi não tem essa necessidade de ter nomes de peso para o personagem ser bom. E quando ele tem peso, tipo Miyamoto Musashi, continua sendo forte do mesmo jeito e incrível, mas não chega a ser um dos melhores, o que é um detalhe bem importante e muito bom, porque eles não ficam puxando o saco de um lutador que pode ser forte ou não, só por conta do seu nome de peso. Então, desse jeito, os personagens que não têm nome também conseguem ter o seu próprio destaque e ter uma força tão boa ou também mais forte quanto os que têm peso. A sexta coisa são os poderes limitados nos dois mangás, que é algo bem discutido desde muito tempo atrás dentro da comunidade de Shumatsu no Valkyrie, porque nessa obra, os poderes limitados têm um enorme problema, de que como estamos vendo um mangá de torneio entre deuses e humanos, os humanos precisam ter um poder lascado de forte, chegando ao nível de seres divinos para conseguir bater de frente contra os deuses no combate. E isso acaba sendo meio irreal, mesmo sendo um mangá de ficção, porém a parte mais chata é que os deuses têm que ser completamente limitados a ter somente uma arma ou um poder bem simples, para poder dar pelo menos
uma chance para os humanos vencerem. Caso contrário, seria fácil demais para a vitória dos deuses acontecer, deixando o mangá bem sem graça de se ler, forçando os deuses a ser totalmente nerfados e os humanos receberem um buff desgraçado de força para deixar a batalha bem mais equilibrada. E pelo menos Tenkaichi ser entre dois seres humanos que ultrapassam os limites comuns e não ter deuses faz com que esse poder limitado se torne uma boa vantagem, porque assim eles têm uma meta a alcançar, um limite a ultrapassar, deles se tornarem ainda mais fortes e poderosos, ou, por exemplo, abrir os portões celestiais que o Kamizumi abriu, fazendo os lutadores se tornarem ainda melhores e mais fortes com o passar das outras rodadas, e que nenhum dos dois lados precisa ser mais fraco ou mais forte para dar uma chance para o outro lado vencer. São dois personagens com poderes e forças sobre-humanas, mas nada como se fosse uma divindade descendo lá pessoalmente e tendo que se rebaixar ao nível humano para deixar a batalha pelo menos um pouco mais justa. A sétima coisa são as mulheres, e também já foi algo bem discutido na comunidade Shumatsu, no mangá ser machista, de ter poucas mulheres, ou que elas são mal aproveitadas. Porque mesmo que as Valquírias sejam mesmo mulheres e totalmente essenciais para os humanos serem capazes de enfrentar os deuses, elas ainda assim fazem quase nada, já que mal falam, mal têm aparições e praticamente, em comparação aos outros personagens, são quase nada. A única exceção a essa regra é a Brunhilde, que, obviamente, ela é a protagonista desse mangá que iniciou todo o Ragnarok contra os deuses, organizou as coisas desde antes e chamou os humanos para lutar nesse grande torneio. Então meio que é obrigatório ela ter pelo menos o mínimo de destaque, porque é a protagonista do mangá e ela precisa disso. E no Tenkaichi, a situação é totalmente diferente. Nós só temos uma única mulher no torneio e ela é a Fumakotaro, mas ela de longe compensa por qualquer outra mulher que pudesse ser usada nesse mangá. Porque ao contrário das Valquírias, que são suportes para os seres humanos, a Fumakotaro é naturalmente forte, poderosa e incrível. Uma das melhores personagens de Tenkaichi, na minha opinião. E ainda por cima, conseguindo manter um design feminino, coisa que outros mangás raramente conseguem, sendo a melhor do que qualquer outra mulher que aparece em Shumatsu, só por ela estar participando sozinha do torneio e não sendo usada como suporte pelos seres humanos, que são os verdadeiros fortes. A oitava coisa são os flashbacks, mas não me levem a mal, eu gosto dos flashbacks de Shumatsu, mas eles, na enorme, esmagadora maioria, são grandes demais, com páginas demais e informação demais sobre o personagem, tendo que contar praticamente a vida inteira do lutador, sendo que algumas informações no passado de alguns personagens não são assim tão necessários ou poderiam ser usados de uma forma mais eficiente. Porém, em certa parte, eu até que entendo isso do Shumatsu querer mostrar tudo do personagem de uma só vez, porque essa vai ser a última vez que o lutador vai ver ele participando de uma rodada, de novo, por conta do formato de torneio que o Shumatsu usa. Então eles precisam mostrar o máximo do personagem em um pequeno espaço de tempo para deixar o leitor mais interessado na luta. Mas no Tenkaichi a situação é bem diferente, porque graças ao torneio ser em forma de blocos, os personagens que forem vencendo as rodadas vão aparecer muito mais vezes, o que significa mais oportunidades para mostrar sobre o personagem, seja sobre seu poder, seu passado ou qualquer coisa relacionada a isso. Então os flashbacks dos personagens durante a luta não precisam ser enormes e maçantes. Eles são simples e objetivos para contar um acontecimento específico do personagem ou algo relacionado ao seu poder e nada mais do que isso. Até mesmo os personagens que vão morrer naquela mesma rodada têm um passado assim bem simples, algo rápido e fácil, bem mais útil do que você ficar vendo 50 páginas por aí ou muito mais de conversa fiada
ou algo que nem vai contribuir com a batalha ou o desenvolvimento do personagem. Mas como eu disse, o Shumatsu infelizmente é meio que obrigado a fazer isso. E a nona e última coisa é a imprevisibilidade, que antigamente no Shumatsu era muito boa, por causa que era mais difícil de conseguir prever qual dos dois lados ia vencer com 100% de certeza. Mas de umas batalhas mais pra cá, essa imprevisibilidade tem acabado, onde todos os fãs conseguem ver facilmente qual lado vai vencer e prever todos os acontecimentos através de teorias que, na sua esmagadora maioria, estão corretas, tornando o mangá previsível demais. E recentemente, o Tenkaichi tem feito o exato oposto. Graças ao detalhe dos nomes de peso que eu mencionei, a maioria das lutas são imprevisíveis, mas da quarta batalha pra cá, as coisas têm estado ainda mais extremas, com Kamizomi dominando a batalha, porém morrendo antes de vencê-la, o Sasaki sobrevivendo à queda e sendo usado para a lore de Tenkaichi, e o Yasuke quase abrindo o portão celestial, e o Togo ainda com seu espírito de luta, mesmo com a cabeça arrancada. Então esses plots estão se tornando bem mais interessantes do que só ficar vendo as batalhas, e são até melhores do que só mencionar sobre os deuses primordiais e depois toda a história acabar por aí durante vários meses. Mais uma coisa que eu tenho que falar pra vocês: eu odiar essas 9 coisas em Shumatsu no Valkyrie, porém amar em Tenkaichi, não me faz gostar menos ou mais de nenhum dos dois mangás, porque ambos têm seus altos e baixos, vantagens e desvantagens. E se eu tiver esquecido de mais alguma coisa que talvez você odeie Shumatsu, mas ame Tenkaichi, deixe nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês e continuar com esses vídeos o mais breve possível.